Ok, já está. Já estamos com 51. Às 9 da manhã num feriado é... Foi, é complicado. Não é fácil. Damos mais um minutinho e depois damos início. Pronto. Acho que podemos começar e depois, se aparecer também mais participantes, eles vão entrando. Vou entrando à medida que... Exato. Quantos é que temos agora? Estão com 52. 52, ok, ainda faltam alguns. Mas pronto, também, assim, eu sinceramente quero acabar a horas, queremos todos acabar a horas, não é? Exatamente. Por isso, vamos começar e depois, quem chegar, chegou, e se tiver algumas dúvidas, podemos depois falar no final. Exatamente. Okay. Então, vou começar por dar um bom dia a todos e sejam bem-vindos, então, à primeira palestra do dia de hoje, que é a fome emocional, variações de peso na época de exames. Aqui a nossa convidada de hoje é a doutora Joana Jardim. A doutora Joana nasceu na Ilha da Madeira. É uma nutricionista registada no Reino Unido no Health and Care Professionals Council. Atualmente está a combinar o seu trabalho a tempo inteiro como nutricionista de uma empresa de catering do setor privado com a sua carreira como freelancer e partilha ainda as suas paixões de receitas e artigos no seu blog Your Diet Advice. Tem um mestrado em Nutrição Clínica pela Faculdade de Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto e tem uma vasta experiência na área clínica, na realização de workshops e análise nutricional de menus. Ela também é membro ativo do British Dietetics Association e faz parte do comitê do Food Services Specialist Group. Passo agora então a palavra à doutora Joana. Vou ser eu aqui a partilhar os slides, porque houve aqui uns problemazinhos de... Aqui, pronto. Penso que toda a gente consegue ver. Obrigada, Núria. Espero que consigam ouvir-me bem. Eu não sei bem o que é que está aqui a passar, estou aqui a falar para a câmara, mas espero que consigam ouvir-me e ver. Olá, bom dia a todos. Como a Núria já me apresentou, o primeiro slide era mesmo sobre quem eu sou, mas a Núria já fez essa apresentação, já propôs-me esse trabalho. O meu nome é Joana, sou nutricionista registrada no Reino Unido, tenho a Faculdade de Nutrição do Porto, por isso vivi muitos anos no Porto e o Porto é sempre aquela cidade muito querida a quem eu quero voltar sempre e tenho muitos amigos aí. E a minha missão principal é educar e motivar as pessoas, como vocês, a atingir os seus objetivos nutricionais, sejam eles ganhar ou perder peso, ganhar massa muscular, ou até melhorar algum aspecto metabólico, como a diabetes, colesterol, hipertensão, entre outras condições. É basicamente o meu trabalho como freelance no Your Diet Advice, no meu website. Vocês podem depois visitar o website, está em português e em inglês, tem um blog, muitas receitas que eu partilho também no Instagram, podem seguir nas redes sociais e também entrar em contato comigo dessa forma. Núria, vais passando os slides, por favor? Vou. Este era a minha apresentação. Podes passar para o seguinte. Então, o tema de hoje é fome emocional. Mas o que é isto de fome emocional? Será que há mais que um tipo de fome? Devem-se perguntar. Na verdade, quando eu andei a pesquisar também um bocadinho mais sobre este tema, uma autora estudou sobre os tipos de fome. Esta autora, Jen Chosen Bates, ela estudou sobre mindful eating, que é comer intuitivamente. Ela disse que há cinco tipos de fome. A primeira fome, podes passar, Núria? Primeira fome, a fome emocional. E há aquela fome que surge desde quando somos bebés.
É aquela fome criada pelos nossos estados emocionais, sejam eles solidão, tristeza, frustração, raiva, tédio, ou até restrição de prazer ou alegria. E é engraçado como nós, desde pequeninos, quando somos bebés, normalmente as nossas mães satisfaziam as nossas frustrações com o leite materno. Quando o bebê começa a chorar, o que é que a mãe faz? Normalmente é dar a mamar. E o bebê pode estar a chorar por várias razões. Se calhar pode estar com frio, pode querer dormir, pode estar aborrecido, mas o leite materno normalmente é a primeira oferta que a mãe nos faz. E então nós aprendemos desde cedo a refugiar-nos na comida. Primeiro comemos e depois então lidamos com os problemas. E depois normalmente vai aquele sentimento de culpa. Portanto, isto é a definição de fome emocional que aprendemos desde cedo. O segundo tipo de fome é a fome da mente. E esta surge devido a todas as informações que vamos acumulando sobre o que comer, como comer e o porquê comer. E normalmente surge quando as pessoas fazem aquelas dietas muito restritivas, em que depois começam a se mentalizar e a dizer assim mesmo, tenho que comer mais proteínas, eu tenho que comer menos hidratos de carbono, então tenho que cortar no açúcar. Portanto, é uma fome que vem da nossa mente, são aquilo que nós pensamos que vai ditar aquilo que nós comemos. Depois, outro tipo de fome. É a fome número 3, a fome celular. E vem da carência ou necessidade nutricional por determinados nutrientes. Pode ser necessidade de hidratos de carbono, proteína, gordura, vitaminas, minerais. E pode ser uma carência momentânea ou crónica. E muitas vezes esta fome celular pode ser, por exemplo, despertada pela sede. Quando nós ingerimos pouca água, o nosso corpo manda sinais ao nosso cérebro, muitas vezes, a dizer que temos fome. Então, a fome e a sede é aqui confundida. Então, é importante nós também bebermos água, primeiro, e depois, então, se tivermos realmente fome, comermos. Muitas vezes pode ser confundido. Também pode acontecer esta fome celular, por exemplo, não sei se vocês notam as mulheres, quando vocês estão naquela determinada período do mês, em que dá aquela necessidade de comer mais calorias, ou pode ser que, por exemplo, eu quando estou nesse período do mês, às vezes dá-me vontade de comer carne, por exemplo, porque o meu corpo precisa de ferro. E então há aquele instinto que vem do nosso corpo, da fome celular, uma fome para um determinado nutriente que o nosso corpo pode precisar naquele determinado momento, dependendo da fase da vida que nós estamos ou do período que estamos a atravessar. Depois temos a fome sensorial. E esta fome que pode surgir só por estar a olhar para esta imagem. Para um gelado com ótimo aspecto, de repente ficamos com fome, ou passar pelas pastelarias das ruas aí do Porto e ver aqueles bolos tão bonitos nas montras, dá vontade de comer, portanto, de repente temos fome. E então, ou pode também surgir quando vocês estão, por exemplo, no cinema e ouvem as pessoas a comerem pipocas, e então ouvem aquele crocante, e de repente também ficam com fome. Já podem ter acabado de almoçar ou jantar, mas o fato de ver algum alimento, ou de ouvir, ou ter o cheiro, pode despertar esta fome sensorial. E depois temos a fome do estômago, que chama-se fome do estômago, é a fome física, né? Aquela fome natural, a fome biológica, fisiológica, que é regulada pelas nossas hormonas. E é neste tipo de fome o corpo que precisa realmente de energia e manda sinais para o estômago que nos causa a impressão de barriga vazia. É aquilo que nos faz procurar os alimentos. E neste tipo de fome, quando comemos, ficamos saciados, temos aquela sensação de saciedade e não temos nenhum desejo específico por um tipo de alimento. Normalmente nós ficamos saciados até comendo, por exemplo, fruta, alimentos assim que até são saudáveis, alguma coisa, nós ficamos já saciados. Portanto, é a fome do estômago, a fome física. A fome é regulada por muitas hormonas que controlam o apetite. Vocês já devem ter, sei falar talvez isto um bocadinho na faculdade ou mesmo anteriormente. Então nós sabemos que há hormonas que controlam o nosso apetite.
No intestino, por exemplo, hormonas como a grelina enviam sinais para o cérebro, para o hipotálamo e controlam assim o apetite. Temos outras hormonas que são libertadas pelo fígado, que também influenciam o apetite, por exemplo, como a insulina. E temos também outras hormonas libertadas pelos adipócitos. Os adipócitos que são as células que armazenam gordura. E é curioso saber que quando nós engordamos, os adipócitos, estas células, aumentam de número. E quando emagrecemos, elas não desaparecem, elas apenas reduzem de tamanho. E estas células estão sempre ali a enviar sinais para o hipotálamo, libertam leptina, adiponectina e outras hormonas. E então no hipotálamo ocorre a modulação do comportamento alimentar através de todas estas hormonas libertadas por vários órgãos do nosso corpo e pelas células. Em forma resumida, assim, aqui duas hormonas, Núria, podes passar os slides, aqui duas hormonas, a leptina e a grelina, que a grelina, a função principal e resumida, tem a função de aumentar o apetite, e a leptina tem a função de suprimir o apetite. Se tudo funcionasse assim tão bem, era fácil, não havia problemas de obesidade ou de excesso de peso, nós simplesmente temos nossas hormonas que nos dizem quando temos que comer e quando devemos parar de comer. E não havia problemas de excesso de peso, mas nós sabemos que não é assim tão linear. Há muitos fatores que influenciam o nosso apetite e a nossa fome. E vocês podem perguntar, então, assim, porquê que comi tão bem o almoço e tenho sempre aquele espacinho para uma sobremesa, para algo doce? Normalmente nós guardamos sempre ali aquele espacinho, ou temos sempre um espacinho para algo doce, mesmo que tenhamos comido um bacalhau ali no forno com batatas, temos sempre fome para algo doce. E será que então a leptina não está a funcionar? O que é que se passa? Podes passar os slides. Então, há sempre espaço para sobremesa. E porquê que há sempre espaço para sobremesa? Há um autor, investigador de genética da Universidade de Oxford, o Giles, e ele estuda muito sobre a obesidade e genética. Então, ele diz que é uma adaptação biológica. Quando estamos saciados, o nosso organismo começa a ser seletivo para o tipo de comida ingerida, tendo preferência por alimentos densamente energéticos, ou seja, aqueles que em pequena porção têm mais gordura e açúcar, são mais calóricos. Porquê? Porque na era primitiva não sabíamos quando iria ser a próxima vez que iríamos comer. Então, sempre que a comida estivesse disponível, nós comíamos o máximo possível, pois normalmente poderia haver um período de escassez. Portanto, isto já não acontece agora, não é? Nós temos sempre comida disponível a toda a hora, normalmente, mas temos esta biologia, esta genética que ainda vem connosco, que nos diz para comermos, para termos reservas sempre de gordura connosco, para casos em que podemos passar fome, temos sempre ali aquelas reservas disponíveis. Podes passar os slides. Há outros fatores, como eu estava a falar, que afetam o apetite. O dormir pouco, por exemplo. Quando nós dormimos pouco, nós estamos mais cansados, nós temos menos energia. Então é normal que o nosso corpo comece a procurar alimentos de elevada densidade calórica para compensar o cansaço. E isto às vezes pode acontecer na vossa época de exames, quando vocês têm mais trabalhos e realmente acabam por dormir pouco. E às vezes não sabem porque que realmente estão a comer mais alimentos mais ricos energeticamente, e é muito mais difícil de controlar o apetite quando nós estamos cansados, porque estamos mesmo cansados. O corpo está a pedir energia. Então, é difícil controlar o apetite neste tipo de situações. Portanto, dormir bem ajuda na regulação hormonal e também vai-vos ajudar a fazer escolhas alimentares mais saudáveis. Depois temos o stress, e aqui o stress também influencia o nosso apetite. Nós sabemos que isto também depende de pessoa para pessoa e também depende do stress, porque há o stress crónico, que normalmente faz-nos perder o apetite, enquanto o stress agudo, por exemplo, ter um teste de anatomia amanhã, um stress daquele momento, faz-nos aumentar o apetite. Portanto, isto tem tudo a ver porque o stress vai influenciar as hormonas e as hormonas vão influenciar o nosso apetite. Depois, temos as dietas restritivas. Elas mandam um sinal ao nosso corpo de situação de perigo. Quando as pessoas fazem aquelas dietas restritivas em que
proíbem-se a si mesmo de comer determinado tipo de alimentos e começam a perder peso rapidamente, o corpo entra num mecanismo de defesa, que é tentar poupar o máximo o seu gasto energético e, para compensar, aumenta o apetite. Depois há aquela fase em que as pessoas entram nestas dietas e depois já não conseguem perder mais peso, porque é um mecanismo de defesa do organismo, que começa a gastar menos energia e aumenta o apetite. Portanto, todos estes fatores influenciam o nosso apetite e a nossa fome. Podes passar, Núria. Portanto, vamos então agora fazer aqui um zoom, aqui no zoom não, um pull aqui no zoom. Vamos tentar perceber o que é a fome física e fome emocional. A Núria vai pôr um questionário aqui e eu quero que vocês tentem identificar. Já falamos aqui um bocadinho de fome física e psicológica ou emocional e os diferentes tipos de fome. Então, por exemplo, o estômago está a roncar, faz aquele barulho às vezes. O que é? O que acham que é? Uma fome física ou fome psicológica ou fome emocional? Vocês que cliquem, por favor, na opção que acham que é. Já todos responderam à primeira? Tenho que responder também, não sei. Depois a segunda, come, nem que tenha passado muito tempo desde a última refeição. Fome física ou fome psicológica? Terceira opção, considera opções de comida. Será uma fome física ou uma fome psicológica? Quarta pergunta, a fome vai crescendo aos poucos. Será uma fome física ou psicológica? Sente saciedade quando come. Saciedade vem da fome física ou fome psicológica? A necessidade urgente de comer alimentos específicos. Fome física ou fome psicológica? Aqui, quando nós temos aqueles desejos, portanto, qual deles é que vocês acham? A última pergunta, ausência de sinais físicos de fome. Portanto, não há sinais físicos, mas sentimos fome. O que é? Eu acabei por responder também ao questionário à medida que fui falando. Já responderam todos ao questionário, Núria? Podemos continuar? Sim, então 38, 39, 40 responderam. 40, maior 42. Parte. Estão a chegar as respostas, ok. Quarenta e 45. Eu depois posso, a seguir, quando encerrar, partilhar o resultado. Ok. Obrigada. Pode então passar ao segundo slide. Ao segundo não. Slide seguinte. Tem aqui... dá para ver já está. Sim. Estou a ver os resultados. Ok, estão-me a roncar, toda a gente disse fome física. Muito bem. Dá para sentir, não é? Fisicamente. A segunda pergunta. Come nem que tenha passado muito tempo desde a última refeição. Portanto, será fome física ou fome psicológica? Portanto, a minha parte respondeu fome psicológica, fome emocional, exatamente. Portanto, aquela fome que surge, pode surgir devido a vários fatores, mas não é física, nós não temos necessidade de comer porque não passou muito tempo desde a última refeição. Assim, isto também depende da composição da última refeição. Claro, se uma refeição muito bem composta, com fibra, com proteína, portanto, se não passaram ainda 2 a 3 horas, nós não temos fome para comer novamente. Não temos fome física, poderemos ter fome psicológica. A terceira pergunta. Considera opções de comida. A maior parte das pessoas respondeu fome psicológica.
Portanto, na fome psicológica, é interessante vocês responderem fome psicológica, porque neste caso, quando nós consideramos opções de comida, normalmente é a fome física, em que nós consideramos o que é que vamos almoçar. Portanto, tenho sopa no frigorífico, ou tenho arroz, ou vou comer frango, ou, portanto, é uma fome que permite-nos até pensar. Na fome psicológica, nós normalmente queremos um determinado tipo de alimentos. Nós normalmente queremos os alimentos ricos em açúcar, ricos em gordura. É uma fome bastante específica. Não consideramos, será que vou comer uma salada ou vou comer um bolo? Nós não pensamos muito sobre as opções. Normalmente comemos até aquilo que está à nossa frente, que está logo disponível. A quarta pergunta, a fome vai crescendo aos poucos. Exatamente, aquela fome física, começa um bocadinho de fome, mas nós vamos deixando de estar e ela vai crescendo aos poucos, até que ficamos mesmo esfomeados, não comermos nada. É a fome física. A quinta pergunta, se tem saciedade quando come? Normalmente nós sentimos necessidade na fome física, comemos, ficamos bem. Na fome psicológica, nem sempre. Nós queremos mais e mais e mais e parece que nunca ficamos saciados. É claro que isto pode variar de pessoas para pessoas, em regra geral. Necessidade urgente de comer alimentos específicos, claro. Já falamos isto de fome psicológica, claramente. E a ausência de sinais físicos de fome psicológica. Nós não temos, o estômago não está a roncar, ou não temos dores de cabeça, nem estamos cansados, temos aquela necessidade de comer, aquela fome psicológica. Resposta correta. Exatamente. Ok. Já falamos. Doutora Joana, temos aqui uma dúvida da Anabela, que pergunta se na pergunta 2 se não seria pouco tempo. Ou seja, como que nem que tenha passado pouco tempo desde a última refeição. Não, é basicamente falta ou não. Era como nem que não tenha passado muito tempo. A pergunta é falta ou não, por isso é que não se percebe. Faltou não, ok, obrigada. Okay, Pronto, está esclarecido então, faltou não, ou seja, portanto, podes passar o segundo slide em que já fazemos um resumo da fome física ou emocional. Portanto, comer nem que não passou muito tempo desde a última refeição e nós já estamos com fome, portanto, não é mesmo fome física, é fome emocional. Obrigada por terem anotado isso, porque realmente não passou-me ao lado. Obrigada. Pronto, já está esclarecido, fome física e fome emocional. É muito importante saber distinguir estas duas fomes para nós aplicarmos no dia a dia. Quando sentimos fome, tentarmos analisar se é uma fome física ou fome emocional e então decidir como responder a estes dois tipos de fome. Cada um de nós comporta-se de maneira diferente em relação à comida. Isto tem muito a ver com a nossa genética, com a nossa biologia. E então é por isso que até para algumas pessoas parece ser mais fácil manter um peso saudável ou emagrecer que outras. Isto tem tudo a ver com a nossa genética, nós somos todos diferentes, também tem a ver com as nossas escolhas alimentares, mas nós sabemos que as nossas escolhas alimentares são influenciadas também pela nossa genética e biologia, pelo meio ambiente por onde vivemos, tem muitos aspectos que influenciam o nosso comportamento alimentar. Resumidamente, existem 4 tipos de comportamento alimentar e eu vou-vos apresentar um cenário agora e quero que tomem nota do tipo do vosso comportamento neste cenário. Portanto, outra vez, a Núria vai lançar agora umas perguntas. São estas perguntas que já estão aqui lançadas. Portanto, imaginem que está numa reunião e alguém coloca um prato de bolachas de chocolate, assim, delicioso, aquelas bolachinhas com bom aspecto, crocantes na mesa. Se não forem, se vocês não gostarem de bolachas de chocolate, faz outra coisa. Mas alguém traz assim aqueles ao bolo, traz bolachas e vocês ficam... O que é que vocês fariam? Portanto, uma reunião, chega um prato de bolachas à mesa. Situação número 1. Tiras logo uma bolacha do prato imediatamente. Portanto, nem pensas 2 vezes. Segunda situação. Olhas para as bolachas e ficas a sonhar com elas o tempo todo, que nem prestas atenção à reunião, mas não tiras nenhuma bolacha. Ficas só a pensar nas bolachas. Terceira opção. Nem te apercebes que as bolachas chegaram. Portanto, estás tão entretido, tão concentrado na reunião, que nem te apercebes que estão lá as bolachas.
E a situação número 4, na escola de bolacha, ou seja, comeste a bolacha, mas nem te apercebeste que comeste. Portanto, assim, pode ser que vocês estejam indecisos entre algumas destas opções, mas escolham aquela opção que imaginem que estão numa reunião e alguém coloca um prato de bolachas de chocolate deliciosas na mesa. O que farias? Tiras logo uma bolacha do prato imediatamente? Olhas para as bolachas e ficas a sonhar com elas o tempo todo, nem prestes mais atenção à reunião, mas não tiras uma bolacha? Nem te apercebes que as bolachas chegaram? Qual bolacha? Ou seja, comeste a bolacha, mas não te apercebes que comeste. Acho que podemos continuar. Deve ter sido. Já responderam? Eu estava a ler também. Dá para ver os resultados agora? Sim, ainda estão a responder. 39, ver se responde mais um ao outro e encerro. 41. Esse, pelo menos. Ok. Está aqui os resultados. Vamos ver então os resultados. Muito interessante. A maior parte das pessoas escolheu, a maior parte das pessoas tirava logo uma bolacha do prato, imediatamente, né? A segunda, portanto, depois foi, olhas para as bolachas, ficas assim com elas. Portanto, como viram, todos nós temos comportamentos diferentes perante as situações, comportamentos alimentares diferentes. Portanto, situação número 1, nós percebemos que é uma pessoa que reage emocionalmente à comida. Portanto, não pensa, né? Come logo. Não analisa se tem fome, se não tem fome. Portanto, é uma bolacha, tem bom aspecto, vou comer. Pronto. Portanto, indica que poderá ser, não é? Isto não é 100%, mas poderá ser, tudo indica que sim. Situação número 2. És uma pessoa que não come emocionalmente, portanto, olhas para as bolachas, ficas a pensar nelas. Pode ser então uma pessoa que não come emocionalmente, mas pode ser também uma pessoa que está a fazer alguma dieta restritiva. Então está ali a tentar controlar o seu apetite para não comer, porque ela fica a pensar nas bolachas a reunião toda, já não consegue concentrar-se. E pode acontecer dois tipos de situações aqui. Esta situação pode originar que mais tarde, quando a reunião acaba, não consiga controlar mais o apetite e que realmente vá para casa ou compre bolachas e coma, portanto descontrolou completamente, ou então pode ser uma pessoa que esqueceu as bolachas, portanto ficou ali a sonhar com elas durante 15 a 20 minutos e depois esqueceu-se das bolachas e não teve mais necessidade de comê-las. Portanto, pode acontecer dois tipos de situações. Situação número 3, nem te apercebes que as bolachas chegaram. Neste caso, neste caso, pode ser que tomaram, por exemplo, um bom pequeno almoço e estão claramente mais interessados na reunião do que em comer. Não parece ser uma pessoa que reage emocionalmente perante a comida. Na última situação, são pessoas que realmente não têm consciência daquilo que comem, tanto comeu bolacha nem se apercebeu. E então, normalmente, este tipo de pessoas às vezes podem engordar e não sabem a razão. Não têm noção dos seus hábitos alimentares. E pode ajudar a fazer um diário alimentar. Se vocês quiserem ter mais noção daquilo que vocês comem. Será que estão a alimentar bem? Será que come de acordo com as recomendações? Pode ajudar a fazer um diário alimentar. Ou seja, escrever as horas e o que comemos, para ter consciência. É importante nós termos consciência daquilo que nós comemos. Há alguma pergunta até aqui com este questionário? Eu tenho uma pergunta, por acaso, que é, mediante cada situação, as pessoas podem responder de uma forma diferente. Isto é, por exemplo, eu fui uma das pessoas que respondi que nem me apercebia que as bolachas chegaram, porque estava entretida na reunião. Mas, por exemplo, se for ao cinema, é natural que no cinema apeteça comer pipocas, porque fome emocional. Nesse caso, possivelmente a resposta que teria não era nem me apercebia que havia pipocas, mas antes comprá-las logo sem pensar. Portanto, pode dizer que as pessoas têm fome emocional para situações seletivas, por assim dizer? Pronto, essa fome que tu estás a falar é aquela fome, lembras-te dos 5 tipos de fome que eu falei inicialmente? Tem aquela fome
sensorial, de ver as outras pessoas a comer pipocas e de ficar com fome, pode ser esse tipo de fome. Mas neste caso nós estamos a falar de uma situação específica, numa reunião, por exemplo. Portanto, varia. Portanto, isto não é tão simples. Há muitos fatores que variam a nossa fome e dependendo da situação. Bem, imagina, por exemplo, mais um bom pequeno almoço, vais para a reunião, não te apercebes que as bolachas chegaram, mas se calhar estás mesmo com fome física, apercebes-te e vais comer. Portanto, depende. Aqui há muitos fatores que podem influenciar isto e só mesmo para vocês terem uma ideia e analisarem-se a si próprios, a pensarem, terem consciência do vosso comportamento alimentar perante várias situações. Aqui estamos a falar de uma situação específica, mas, como eu disse, pode haver outras coisas que influenciam. Pode ser dependente da reunião também. Se for uma reunião que não te interessa, alguém está a falar e tu não tens interesse pelo tema, se calhar hoje faz bolachas e comes bolachas. Mas se é um tema que tu estás completamente interessada, ou alguém que está a falar de uma forma cativante, esquece que as bolachas estão lá. Percebe? Há muitos fatores aqui que podem depois também influenciar. Ok? Então, na prática, o que fazer? Portanto, vou dar aqui algumas dicas. O que é que podemos fazer para analisarmos a nossa fome? O que devemos fazer? Primeira coisa, prestar atenção aos sinais de fome e saciedade. Porque há pessoas que quando têm fome, por exemplo, ficam mal-humoradas, outras ficam com dores de cabeça, outras perdem a concentração, outras sentem realmente o estômago a roncar. Portanto, são estes sinais físicos que variam às vezes pessoa para pessoa e que revelam que há uma fome física. E para isso, como é que vocês vão analisar? É realmente parar e pensar. Portanto, porque muitas vezes vocês podem estar a estudar, podem estar entretidos numa atividade e se calhar não comeram por algumas horas porque vocês querem mesmo acabar aquele projeto, querem mesmo só mais este bocadinho, aquela fome vai aumentando. E é importante parar e analisar, também não deixar chegar ao extremo da fome, porque depois aí vocês vão querer comer tudo e mais alguma coisa, vai ser muito difícil de controlar. Portanto, é preferível analisar a fome e depois fazer as vossas escolhas. E analisar a saciedade, o vosso nível de saciedade. Vocês estão a comer e para isso é importante comer sem distrações, sem televisão ou telefone, porque muitas vezes nós queremos comer à frente da televisão, ou ver a série, ou queremos estar ao telefone a falar com um amigo, ou no WhatsApp, ou nas redes sociais enquanto comemos. Então estamos completamente distraídos, nós vamos comendo, e não nos apercebemos se estamos saciados, não estamos saciados, e muitas vezes passamos aquele nível de saciedade. Pode acontecer que estamos tão distraídos que comemos demasiado, então pode criar aquela situação de desconforto. Comi demasiado. Portanto, é importante prestar atenção a estes sinais e para isso recomendo a comer devagar, saborear os alimentos, apreciar as diferentes texturas no prato, comer com todos os sentidos e perceber quando já estamos a ficar cheios, ok, tudo bem, paramos aí pela refeição, porque sabemos que depois vamos ter outras oportunidades para comer, não precisamos de comer até chegar àquele ponto, estamos demasiado cheios. Portanto, é preciso prestar atenção aos sinais de fome e saciedade. Quando vocês estão a analisar a vossa fome, perguntam-se a si mesmo, portanto, será que eu tenho mesmo fome? Será que é fome emocional ou aquela fome física? E pensar, portanto, quando é que foi a última vez que eu comi? Olhar para o relógio, portanto, já passou 2 horas e meia, pronto, já está a hora de fazer aqui um lanche, por exemplo. Se passou meia hora, não tenho fome. É claro que isto vai depender, como eu disse anteriormente, da composição nutricional da refeição anterior. Se for uma tacinha de sopa, não é? Uma taça de sopa de legumes, que não tem proteína, só água e vegetais, vai passar meia hora e temos fome. É normal. Agora, se for uma refeição, se for também essa mesma sopa, por exemplo, mas tiver umas lentilhas, um feijão, ou até tiver assim uma batata, se tiver um bocadinho de carne, se for uma refeição composta com proteína, fibra, legumes, hidratos de carbono, uma refeição composta, vamos sentir fome talvez passado umas 2, 3 horas. Portanto, analisar sempre aquilo que nós comemos, pensar, olhar para o relógio, se está na hora de comer ou não. Depois, quantificar a fome, pensar numa escala de 0 a 10, em que 0 significa não sentir fome e 10 sentir muita fome, até o estômago faz barulho, quanta fome é que eu tenho, porque também isso vai determinar aquilo que eu vou comer. Tenho um bocadinho de fome, ok. Se calhar um iogurte e uma peça de fruta já fica bem.
Não, tenho mesmo a fome. Preciso fazer uma sandes de queijo e uma peça de fruta. Portanto, analisar o tipo, quantidade de fome que sentem vai determinar também as vossas escolhas. Se for aquela fome emocional, normalmente é representado por aqueles desejos, como já falamos. E esses desejos, até há um autor que diz que esses desejos são como se fossem ondas. Elas crescem até chegar ao seu topo e depois rebentam na costa e desaparecem dentro de 15 a 30 minutos. Portanto, o que fazer? Então, se temos aquela fome emocional, aquilo não passou ainda a hora, não está na hora de comer e nós temos aquela necessidade, eu quero comer aquela barra de chocolate. O que fazer? Distrair-se. Portanto, se é uma fome emocional, se não precisam de comer, distrair-se. Vocês podem fazer uma atividade que vocês gostam. Por exemplo, podem até escrever uma lista dessas atividades, que vão ser chamadas as respostas de substituição ao comer. Por exemplo, fazer uma caminhada, correr, ler, pode ser até telefonar a um amigo, ou limpar a casa, ou lavar o carro, fazer yoga, meditação, tomar um banho relaxante, ouvir uma música que vocês gostam, cantar ou dançar, uma coisa que vocês gostem, que vai-vos distrair daquele desejo. Passados 30 minutos, 15, 30 minutos, vocês já não sentem necessidade de comer aquele chocolate, porque já satisfazeram talvez aquela necessidade que vocês tinham de outras formas, numa atividade que vocês gostem, e vão se sentir melhores depois disso, vão sentir com um melhor estado de humor, vão até sentir-se mais relaxados. É importante fazermos sempre uma coisa que nós gostamos e não se refugiar na comida. Portanto, a comida é para satisfazer as nossas necessidades nutricionais, ter algum prazer disso, mas não ser a resposta para os nossos problemas. E então, e se nós sentimos realmente fome física, o estômago está a roncar, nós temos dor de cabeça, precisamos de comida, não devemos ignorar nunca. Portanto, é importante nós respondermos a esta necessidade, é uma necessidade fisiológica. Se vocês também não respondem a esta fome, vocês podem criar situações de desnutrição. O vosso corpo está a pedir energia, vocês estão a estudar, têm um maior gasto até energético, vocês têm que responder a esta fome, comendo quando precisam de comer. Não ignorar, não deixar chegar ao máximo da fome. Portanto, são algumas dicas que vocês podem pôr em prática já, hoje, e analisarem sempre o vosso corpo, analisarem como se sentem. Podes passar ao slide seguinte. Aqui falamos sobre comer intuitivamente, intuitive eating. Portanto, esta é uma abordagem que foi criada por duas nutricionistas americanas chamadas Evelyn Tribble e Elise Resch. Está aí a foto do livro delas, e elas criaram esta abordagem de comer intuitivamente. Infelizmente o livro não tem tradução para português ainda, está só em inglês, mas é baseado em bastantes evidências, já tem mais de 80 trabalhos científicos publicados, e esta abordagem continua a ser uma novidade, penso que não há muitas pessoas ainda a seguirem, mas é um caminho que pode funcionar para muitas pessoas. Não é assim tão fácil de pôr em prática, mas é possível trabalhar muitos aspectos e melhorar a nossa relação com a comida e a nossa relação com o nosso próprio corpo. Portanto, o objetivo principal desta abordagem é fazer com que as pessoas aprendam a ouvir os sinais internos de fome e saciedade, mantendo uma sintonia com a comida, mente e corpo, e sejam menos influenciados por fatores externos, por exemplo, comparar com outros padrões de beleza, porque nós temos muito o Instagram, ou temos redes sociais, e há muitas pessoas que põem fotos e nós olhamos os modelos e ficamos ali a comparar, mas porque é que eu não sou assim? Ou olhar para as dietas da moda, fazer esta dieta, ou ter determinadas crenças alimentares. Portanto, não ser influenciado por esses fatores externos, mas simplesmente ouvir o nosso corpo e responder a aquilo que nós sentimos, sem comparar. Portanto, estar em sintonia. Portanto, isto é mais fácil dizer do que realmente praticar, mas eu vou falar um bocadinho sobre isto brevemente, porque também não é bem o tema da fome emocional, mas eu coloquei esta abordagem para vocês tomarem conhecimento, porque pode ser um caminho para vocês, se vocês realmente têm fome emocional, se querem melhorar a vossa relação com a comida, com o vosso corpo,
pode-vos ajudar seguindo algumas das dicas e pondo em prática o que elas aconselham. Foi enviado um questionário, a Núria acho que enviou, ou alguém da associação enviou para vocês. Podes passar o seguinte slide, Núria. Portanto, é um questionário que foi tirado deste livro e eu achei muito interessante porque ajuda a avaliar o nosso comportamento alimentar. Se nós somos pessoas que comemos intuitivamente ou não e quais são as áreas que precisam de ser trabalhadas. O importante é, se vocês têm curiosidade em conhecer-se um bocadinho melhor neste aspecto, preencher, fazer o questionário mesmo para vocês, não sei se já fizeram em casa, portanto, antes da reunião, desta reunião, se não fizeram, podem fazer após a reunião. Se tiver alguma dúvida, sei que está em inglês, eu não traduzi porque é o mesmo original, mas se tiver alguma dúvida, digam, posso ajudar. Não há respostas certas ou erradas neste questionário, vocês têm que ser mesmo sinceros e se estiverem na dúvida entre o sim ou o não, respondam aquilo que acontece na maior parte das vezes, ok? E simplesmente para vocês, para autoconhecimento, para vocês conhecerem-se melhor, realmente como é que é a vossa relação com a comida, com o vosso corpo. São 2 páginas. Podes passar, portanto, eu não vou falar de cada um desses aspectos, vocês já têm acesso ao questionário, quem não tem, que diga, que nós enviamos, e depois vocês vão ver com este questionário quais são as áreas que vocês podem melhorar. Pronto, diz aí depois aquela parte do scoring, diz quais são as áreas que vocês podem melhorar. Pronto. Vou falar brevemente nos 10 princípios do comer intuitivamente. O que é que isto significa? Portanto, são 10 princípios, não são regras. Atenção, não são regras, não são leis. São simplesmente, elas chamam de guidelines, portanto, um guia, uma recomendação. A primeira é rejeitar a mentalidade de dieta. Portanto, nós não entramos naquelas dietas restritivas, em que agora estou a fazer dieta. Portanto, chega o dia 1 de janeiro, vou começar a dieta. Portanto, dia 1 de janeiro, vou começar aqui, não posso comer hidratos de carbono, vou cortar, só como carne, peixe, salada. Portanto, rejeitar essa mentalidade de dieta, porque nós não estamos em sintonia com o nosso corpo, nós estamos a puni-lo, não é? Estamos a puni-lo a dizer, não vou comer isto, não vou comer aquilo. Portanto, deve ser rejeitado o que eles aconselham aqui no princípio número 1. Portanto, isto é muito resumido, porque isto há muito para dizer sobre isto. Honrar a fome. Honrar a fome é respeitar a nossa fome. Aqui temos fome física, vou ouvir a fome e vou responder com alimentos que me deem prazer, o que eu gosto de comer, e também que sejam nutritivos. Portanto, honrar a fome. Não ignorar. Princípio número 3, fazer as pazes com a comida. E aqui é estar confortável com a comida. Não é ter este tipo de alimento é bom, este tipo de alimento é mau, este tipo é saudável, este tipo de alimento não é saudável. Portanto, fazer as pazes com a comida. A comida é a comida, ela existe porque precisamos dela para nutrir o nosso corpo, para o nosso bem-estar, para a nossa saúde. Temos que fazer as pazes com ela e não entrar em guerra, não sentir-se culpado quando come. Portanto, fazer as pazes. Princípio número 4. Desafiar o julgamento perante os alimentos. Eles aqui em inglês usam muito o food police, ou polícia da comida, se for trazido em português, que fica um bocadinho estranho, mas no fundo é desafiar aquele julgamento que nós às vezes sentimos a nós mesmos, portanto, quando estamos a comer alguma coisa, isto não faz nada bem, isto não é saudável, ou temos muitas vezes aqueles olhares, às vezes outras pessoas que olham para o nosso prato e vocês têm que estão a julgar o vosso prato e aquilo que nós estamos a comer. E isso normalmente acontece, eu sendo nutricionista, se estiver a comer numa situação portanto, social, numa festa, ou portanto, com outras pessoas que podem ou não ser da área, normalmente não são da área de nutrição, e elas olham sempre para o meu prato e, mas tu és nutricionista e estás a comer isso, ou vais comer sobremesa, mas tu és nutricionista. Como se nutricionista não fosse uma pessoa humana, não é? Mas é aquele julgamento que nós tendemos também a fazer a nós próprios e a julgar o prato dos outros. Nós também temos essa tendência. Então, desafiar esse julgamento, não julgar o que as outras pessoas comem ou o que nós comemos, cada um é diferente.
nós precisamos de um equilíbrio, portanto, desafiar e não julgar. O princípio número 5, descobrir o prazer em comer. Portanto, não comer, por exemplo, eu não gosto de alface, mas vou comer alface porque dizem que faz bem, por exemplo. Eu vou comer porque me faz bem, mas eu não gosto de nada. E vocês estão ali a comer em sacrifício, não gostam do que estão a comer, mas estão a comer porque alguém disse que era bom. Vou comer quinoa porque é saudável, mas detesto quinoa. Portanto, temos de ter prazer naquilo que nós comemos, tem que haver aqui um balanço, não vamos comer uma coisa que nós não gostamos. Portanto, temos que ter prazer saudável também, equilibrado, mas que nós gostamos. Há sempre outras formas de nós satisfazermos as nossas necessidades nutricionais com alimentos que nós gostamos. Não gostamos de quinoa, há outras opções. Não gostamos de alface, há outras opções e mesmo assim podemos comer saudavelmente. Portanto, temos de ter prazer também. Depois, sentir a saciedade. O princípio número 6, e já falamos sobre isto. Sentir quando estamos cheios. E isto temos que estar em sintonia com o nosso corpo. Parar, ouvir, refletir. Temos consciência daquilo que estamos a comer e prestar atenção, já estamos a ficar cheios, para não chegar àquele nível de já estamos demasiado cheios, não podemos fazer mais nada o dia todo, temos que ir dormir, que não conseguimos mexer-nos, estamos completamente desconfortáveis. Não chegar a esse ponto, sentir a saciedade antes que já tínhamos comido mais. E para isso é não estar à frente da televisão, do computador, é tirar um espaço, um tempo para comer e focar-se na comida. Princípio número 7, lidar com as emoções de forma bondosa. E neste caso tem a ver também com a fome emocional. Todos nós passamos por períodos de frustrações na vida, períodos de preocupações, de stress, de alegrias, faz parte da vida. Portanto, a vida é assim, tem altos e baixos e todos nós atravessamos por períodos assim, faz parte. Agora, nós também temos que não nos refugiar na comida, lidar com as emoções, porque não vai ser o facto de nós comermos neste momento que o problema vai desaparecer, o problema vai estar lá. Então temos que pensar no problema, como resolvê-lo, pedir ajuda se necessário, mas não refugiar-se na comida, porque depois vocês podem ter aquele prazer momentâneo, no momento vocês comem e sentem-se bem, mas o problema ficou lá. E não é um prazer a longo prazo, né? O melhor é mesmo resolver o problema. Depois, respeitar o corpo. Respeitar aqui o corpo é pensar e aceitar que todos nós somos diferentes. Há pessoas que têm um corpo mais largo, outras pessoas têm um corpo mais pequeno, e isso varia de pessoa para pessoa. E aqui é não comparar. Não comparar, nós sabemos que todos nós somos diferentes, temos estruturas corporais diferentes, portanto não podemos ser uma pessoa que nunca fomos. Há pessoas que nunca tiveram determinado peso na vida, mas querem chegar àquele peso, porque acham que aquela pessoa X daquela idade ou amiga tem aquele peso, eu também devo ter aquele peso, mas não é assim. Temos que respeitar. Portanto, se eu nunca tive aquele peso, eu não vou trabalhar para aquele peso, porque o meu corpo é diferente, a minha estrutura corporal é diferente. Temos que respeitar o nosso corpo e comparar-nos só connosco mesmos, connosco próprios. Ponto número 9, fazer exercício físico e sentir a diferença. Portanto, eles recomendam aqui, a parte do comer intuitivamente é fazer atividade física. E aqui é pensar no prazer que a atividade física tem. O que nós sentimos quando fazemos atividade física. Porque muita gente diz-me, eu não gosto de fazer atividade física. É porque exige esforço. Se eu também pensar em atividade física, pensar, vou agora correr meia hora, realmente não me apetece. Mas se eu pensar, como é que eu me sinto depois daquela corrida de meia hora? Eu sinto-me bem, sinto-me relaxada, estou contente, fico com mais energia, eu quero fazer esta corrida novamente. Portanto, é pensar no benefício que nós realmente sentimos, na emoção que sentimos a fazer atividade física. E isso é que nos vai dar motivação para continuar a fazer atividade física, até que ela cria um hábito, porque nós associamos depois um momento de prazer à atividade física. Enquanto fazemos atividade física é difícil, portanto, depende também da atividade física, vocês têm que fazer uma coisa que vocês gostem também, mas é difícil, não é? Mas depois vocês vão se sentir bem, então vale a pena fazer. Então vocês associam um sentimento positivo à atividade física e vão querer sempre fazê-la. Depois, honrar a saúde e praticar uma alimentação equilibrada. Aqui o último princípio é realmente pensar que temos de estar gratos pela nossa saúde
e vamos nutrir o nosso corpo com uma alimentação equilibrada. Pode incluir alimentos, por vezes, mais ricos em gordura e em açúcar, mas na maior parte das vezes deve incluir alimentos nutritivos, alimentos que realmente nos fazem bem, que nos nutrem e que nos deem saúde. Portanto, apenas estes são os 10 princípios, há muito para falar sobre isto. Não é fácil chegar a este estado de ser uma pessoa que coma intuitivamente. Algumas pessoas, se calhar, podem até já estar nesse patamar, mas muitas pessoas não, e pode haver alguns determinados aspectos que precisam trabalhar mais, mas depois de estarem neste nível de comer intuitivamente, vocês vão estar em paz convosco mesmos, com o vosso corpo, aquilo que vocês comem, e a comida vai realmente saber-vos muito bem. Vocês não vão ter sentimentos de culpa a comer. É isso que é importante. Eu já estou mesmo a finalizar, mas quero dar-vos umas dicas práticas que vocês comer intuitivamente pode ser um bocadinho, às vezes, abstrato, só falando assim um bocadinho por alto, mas vou-vos dar dicas práticas que são mais fáceis de pôr em prática e começar a fazer já hoje, que é dica número 1, planear. Quando vocês planeiam para um exame, vocês estudam, vocês planeiam o vosso estudo, vocês também têm que planear a vossa alimentação. Porquê? Porque quando vocês estão com fome, vocês querem comer, claro. E depois fica muito mais fácil inquirirem tentações. Se vocês não estiverem em casa, vocês não planearam as vossas refeições. Por exemplo, fazer um menu para a semana, escrever mesmo o que é que vocês vão comer durante a semana. Aquele dia vocês sabem que vão estar mais ocupados, não vão ter tempo para cozinhar, tem o teste no dia a seguir, o exame. Portanto, o que posso fazer? Portanto, fazer refeições mais simples, cozinhar com antecedência e pôr no frigorífico ou no congelador em porções, por exemplo. Então fica tudo planeado. Vocês não têm a tentação de ir para o fast food ou de ir comer fora ou de comer qualquer coisa só para despachar. Vocês vão planear e vai-vos ajudar também. Número 1, poupar dinheiro. Vocês vão planear, vão ao supermercado, compram só o que vocês precisam. Ponto número 2, vai ser mais fácil para vocês comerem bem, comerem saudável. Vai reduzir o nível de stress também, vocês vão comer bem. Portanto, planear é fundamental. Dica número 2, levar lanches saudáveis de casa. Vocês vão a algum lado, vão estar o dia fora, vão estar na faculdade, sei lá, vão fazer um passeio. Levar lanches saudáveis de casa é uma boa dica, porque vocês não sabem onde é que vocês vão estar, se vai haver alguma coisa para comer, ou se só vai haver produtos disponíveis que não são saudáveis, portanto só vai haver bolos, por exemplo, vocês não querem comer esse tipo de alimentos. Levarem lanches saudáveis de casa podem incluir, por exemplo, fruta fresca, podem levar frutos gordos como amêndoas, nozes, amendoins, podem até levar um iogurte, depende do tempo em que estão fora, né? Também, o iogurte não aguenta muito tempo fora do frigorífico, mas se não for assim muito tempo, podem levar, se o tempo não é muito quente. Portanto, vá lanches saudáveis de casa, que vocês assim já têm convosco os vossos lanches, e então não precisam estar a comprar fora, também poupam dinheiro e comem mais saudável. Outra dica é evitar comprar produtos ricos em gordura e açúcar. Isto aqui é muito fácil de dizer, mas se vocês forem ao supermercado com fome, não sei se vocês já passaram por essa situação, podem ter aquela vontade de comprar batatas fritas e bolos, porque vocês têm fome. Então, aqui o cérebro, aqui estas hormonas começam logo a tentar escolher alimentos ricos em gordura e açúcar logo. Então, é importante não ir às compras com fome e, segundo, também não ter em casa este tipo de alimentos, principalmente se vocês forem pessoas que sabem que vocês comem emocionalmente, que sabem que vão ter aquele bolo ali em casa a chamar por vocês o tempo todo e vão ter que comer rapidamente. Portanto, não ter esse tipo de produtos em casa vai-vos ajudar a não comê-los simplesmente. Vocês sabem que vão ter outro tipo de situações, vão à casa de alguém, vai haver a festa de Natal, vai haver isto, aquilo, vocês vão ter oportunidades para comer esse tipo de alimentos já socialmente vão aparecer, nem como e quando aparecer tudo bem, como, não há problema nenhum se apetecer, mas tendo este tipo de alimentos em casa vai
fazer com que vocês comam esse tipo de alimentos todos os dias, e a frequência que é o problema aqui, quando nós comemos esse tipo de alimentos todos os dias. Então o que é que podemos ter em casa em vez disso? Ter em casa fruta, sempre disponível e visível. Pode ser a vossa fruta favorita, não precisam comprar coisas que vocês não gostam, mas, por exemplo, fruta disponível, iogurtes naturais, ou iogurtes no frigorífico, também disponíveis a serem consumidos. Podem ter, por exemplo, queijo, porções de queijo já ali disponíveis, podem ter frutos gordos, vegetais, tomate, aquele tomate cereja é muito bom como snack, por exemplo, ou cenoura, ou pepino cortadinho, já ali pronto a ser consumido. Nós vamos comer aquilo que é mais fácil. Portanto, se aquilo está à nossa frente, este tipo de alimentos fáceis de consumir, disponíveis, nós vamos comer o que está. Porque já disse, realmente temos aquela fome física, não é? E então, pensar nas suas escolhas alimentares, naquilo que nós temos em casa. E comer só quando se tem fome. Portanto, analisar, como já falamos anteriormente, só quando sentimos a fome física, então comer. Se é fome emocional, vamos então fazer outro tipo de atividade até que passe uns 15, 30 minutos e já não temos essa fome emocional. Beber água primeiro, como eu falei também no início, nós muitas vezes confundimos a fome pela sede. Nós pensamos que temos fome, mas poderemos ter sede. Então, beber água, se passar 5 ou 10 minutos e ainda temos fome, então vamos comer. Espero que estas dicas realmente vos ajudem, vocês comecem a pô-las em prática e claro, estas dicas são tão boas se vocês realmente puserem em prática, porque senão fica mesmo só a teoria. Já estamos mesmo a aproximar-nos do final, vamos ficar com tempo para questões, o que é bom. Então, termino com uma frase aqui deste autor e cientista, que já falei sobre ele, o Gilles Diel. Ele diz que o nosso peso corporal é o resultado de milhares e milhares de escolhas alimentares que fazemos ao longo dos anos. E a nossa biologia influencia as escolhas que fazemos. Portanto, é normal que o nosso peso corporal varie. E realmente, se calhar, vocês estão numa situação mais de stress, vocês estão a responder à vossa fome emocional no período de exames e podem estar a aumentar de peso, ou pode haver pessoas que realmente respondem de maneira diferente e na altura de exames esquecem-se de comer e perdem peso. Portanto, é normal haver variações de peso. Há maneiras de como controlar isso através das dicas que eu já falei, mas terem atenção que não é por um dia vocês comerem, fazerem uma escolha saudável ou não saudável, que isso vai ter logo efeito no vosso peso. Portanto, o vosso peso é resultado dessas escolhas que vocês fazem ao longo dos anos e depois, portanto, vão ter influência no vosso peso e a vossa biologia influenciam as escolhas que vocês fazem. Todos nós somos diferentes, nós temos, claro que temos as mesmas hormonas, mas a nossa genética é diferente, então é por isso que algumas pessoas pode ser mais fácil emagrecer, outras pessoas pode ser mais difícil, porque temos a biologia que vai influenciar o nosso cérebro e as nossas escolhas. Então aqui vocês também não precisam de estar serem escravos da balança e estarem o tempo todo também a pesar-se e preocupados e pensar, pronto, pode haver variação no peso e é normal que haja variação de peso. Agora, se você é uma coisa que vocês estão preocupados com o vosso peso, podem então analisar a vossa alimentação e tentar perceber o que é que eu estou a fazer mal, o que é que eu posso melhorar. Mas vocês também estão preocupados com os exames, isso acaba por ser também a vossa preocupação número 1. Mas não se esqueçam que uma boa nutrição pode ajudar a vossa performance, pode reduzir os níveis de stress e para isso é fundamental. Depois, só mesmo para terminar, se forem ao meu website, tem alguns materiais disponíveis grátis, a minha prenda de Natal antecipada para vocês. Tem um e-book de receitas saudáveis, tem uma lista de compras e um kit de alimentação saudável em fase de isolamento social. Portanto, isto foi um kit que eu fiz, por acaso, no início da
pandemia, nunca pensando que íamos estar em isolamento tanto tempo, mas o kit ainda continua atual, e simplesmente dá umas dicas, talvez, práticas relacionadas com a alimentação, que tipo de alimentos ter em casa, e para receberem o kit só tem mesmo por o vosso nome, e-mail, e depois vai obter o kit e vai aparecer um link. Vocês fazem o download. Se tiver algum problema em obter o link, manda-me e-mail, tenho lá os meus contactos no website, podem contactar. Também, como já falamos, tem o meu blog, Núria, podes passar. Portanto, outra vez fiz um artigo sobre o segundo confinamento, algumas dicas de como passar por um segundo confinamento. Eu vou publicar alguns artigos que podem ser do vosso interesse, se é uma área que vocês estão interessados. Podem ler, sigam-me também no Instagram para ter ideias de receitas saudáveis e de artigos e de temas de nutrição. E assim eu termino, podes passar. Muito obrigada pela vossa atenção, eu espero que tenha correspondido às vossas expectativas e, portanto, fome emocional é um tema assim grande, há muito a dizer sobre isso, mas espero que tenha ajudado, que vocês tenham tomado nota. Posso partilhar os slides, assim, embora os slides não tenham muita informação, tem alguma, não é? Mas foi muitas imagens também, mas eu depois vou escrever mesmo no blog tudo o que eu falei aqui hoje para estar documentado, para vocês sempre terem uma referência. E então agora eu estou disponível para dúvidas, se houver. Temos aqui ainda, talvez, não sei, 20, 25 minutos. A Núria vai moderar as perguntas e estou aqui disponível para vocês. Muito obrigada. Obrigada a nós, doutora Joana. Foi uma palestra sem dúvida interessante. Agora, claro, temos tempo para algumas dúvidas por parte dos participantes. Se quiserem perguntar, podem perguntar diretamente, podem ligar os vossos microfones ou escrever no bate-papo. Eu tenho assim uma questão, posso ir já perguntando, que é qual assim as principais diferenças entre as pessoas que durante a época de exames ganham muito peso e aquelas que perdem muito peso, ou seja, há sempre aqueles extremos de pessoas que variam muito o peso durante esse mês. Quais são as principais diferenças entre esse tipo de situações? Entre pessoas, pronto. É muito pessoal essa pergunta, né? Todos nós somos diferentes, como já falamos, nossa biologia, e tem tudo a ver também com as escolhas alimentares que fazemos. Uma pessoa que normalmente ganha peso durante a época de exames pode ser uma pessoa que não planeia muito as refeições, pode ser uma pessoa que come emocionalmente, está estressada com o exame, então refugia-se na comida. Até pode ser uma pessoa que talvez está a adiar o estudo, não tem vontade de estudar, mas vou comer, a tentar adiar o problema. Pode ser uma pessoa que, portanto, responde emocionalmente, que faz escolhas alimentares menos saudáveis. Pode ser aquela tipo de pessoa que, como eu disse, não planeia, então come aquilo que está à sua frente e come alimentos densamente energéticos. Assim, todos nós, o facto de nós engordar ou perder depende da energia ingerida e energia gasta. Portanto, isto é uma equação muito simples. É claro que há outros fatores que vão influenciar aqui. Algumas pessoas podem gastar energia mais facilmente que outras e podem emagrecer ou engordar mais facilmente que outras. É muito pessoal. Mas as escolhas alimentares vão sempre influenciar isso. Portanto, eu posso ser uma pessoa que tem mais facilidade em engordar e posso ter excesso de peso, mas não significa que eu nunca vou conseguir emagrecer e chegar a um peso saudável, porque no fundo vai depender daquilo que eu como, vai depender da energia que eu gasto. Pode ser mais difícil chegar a um peso saudável devido à minha genética, devido a outros fatores, mas é possível chegar lá. Vai depender das escolhas alimentares. Agora, pode ser também uma pessoa que emagreça durante o período de exames, pode ser uma pessoa que está tão preocupada que não pensa em comer, esquece completamente de comer. E às vezes já me aconteceu também, quando estou muito
estou a trabalhar e estou muito concentrado no meu trabalho, ou tenho um dia demasiado cheio, ou estou a fazer outras coisas, pode acontecer que eu esqueço-me de comer. Agora, se isso for um esquecimento prolongado, ou se for uma variação, depende de quantas semanas são os vossos exames, foram 2, 3 semanas, pode variar um quilo a mais, 1 quilo a menos, mas a época de exames não é um ano todo. Portanto, pode acontecer 1 quilo a mais, 1 quilo a menos, variar um bocadinho, e depois, quando vocês regressam a uma situação, digamos, normal, uma situação sem exames, o vosso peso tende a estabilizar, tende normalmente a ir para aquele peso que vocês tinham antes dos exames. Isto pode acontecer, quem fala de exames fala de época de Natal, fala de umas férias em que nós mudamos os nossos hábitos alimentares um bocadinho, comemos coisas diferentes, então pode acontecer haver variações de peso, mas depois regressando aos vossos hábitos alimentares que vocês sempre tiveram, o vosso peso vai voltar naturalmente à normalidade, sem fazer muito esforço, sem restringir a vossa alimentação, só voltando aos hábitos que vocês tinham anteriormente. Ok, muito obrigada. Não sei se mais alguém tem alguma questão para a doutora Joana. Ficou tudo muito esclarecido, não é? Acho que sim. Acho que sim. Ficou tudo muito esclarecido. Nutrição é sempre um tema bastante vasto. Podem perguntar outras coisas. Se tiverem assim, normalmente os mitos, há pessoas que têm muitas dúvidas. Portanto, pode ser outra coisa relacionada com nutrição. Outra pergunta, pode ser uma pergunta sobre mim, não sei, se vocês querem saber mais sobre mim. Pode ser o que vocês quiserem perguntar e eu vou tentar responder. A Catarina Oliveira pergunta quantas peças de fruta por dia? A recomendação, portanto, aqui, quantas peças de fruta por dia? Vocês devem sempre olhar para a roda da alimentação. É um guia fantástico. Muito obrigada aqui, Catarina. Obrigada pela palestra. Muito obrigada por assistir. Portanto, a roda da alimentação é um guia fantástico que nos diz de maneira simplificada as porções adequadas de grupo de alimentos que devemos ingerir por dia. Outra vez, é um guia, é uma recomendação e pode-vos ajudar a ter uma melhor saúde, uma melhor performance física, emocional e muito importante. Em termos de peças de fruta por dia, é recomendado 3 peças de fruta por dia. Assim, em termos de fruta e legumes, é recomendado 5 porções, sendo uma porção 80 gramas. Convém dividir estas porções também entre a fruta e os legumes. Portanto, se vocês comerem 3 peças de fruta durante o dia, digamos, por exemplo, a meio da manhã, ou até ao pequeno almoço, meio da tarde, como sobremesa ou jantar, já é muito fácil atingir as 3 peças de fruta. E depois sempre os legumes no prato, meio prato de legumes ou salada, cozidos, crus, e a sopa, assim já atingem a recomendação das 5 porções diárias de fruta e legumes. Relativamente ao tamanho da fruta, vai influenciar, não é? Há frutas que são maiores do que outras, mas pelo menos 80 gramas, sendo uma porção. O consumo de fruta e legumes está muito associado com a diminuição de doenças cardiovasculares e outro tipo de doenças, porque a fruta e os legumes são ricos em antioxidantes. Então, até podem ajudar a prevenir situações de cancro, por exemplo. Então, há até quem diga que quanto mais fruta e legumes comermos, melhor. É claro que a fruta tem o açúcar, nem o açúcar da fruta, a frutose, mas que é saudável e a fibra é saudável. Portanto, convém também não comer demasiada fruta, mas ter aquele mínimo. E depois comer bastantes legumes.
legumes, vegetais, como disse, diferentes texturas e variar. Vocês não comam sempre só, por exemplo, maçã, só banana, só morangos. Tentem variar, porque cada fruta tem vitaminas e minerais diferentes. E então, é uma forma de vocês terem a certeza que vocês estão a obter todos os nutrientes necessários, micronutrientes, normalmente o que está na fruta e nos legumes, variem o máximo possível. Portanto, tenham uma alimentação colorida. E as cores vêm mesmo da fruta, dos legumes. A nossa participante Inês Moreira pergunta de que forma é que a toma de ansiolíticos influencia a fome emocional? Pronto, aqui temos medicação. Portanto, a medicação que está a influenciar as hormonas. Tem as hormonas, portanto, vai influenciar as hormonas vai influenciar o nosso apetite. E aí fica uma situação mais difícil, portanto, pode ser uma situação mais difícil de controlar o apetite. Sem dúvida que influencia, sem dúvida que há a medicação que influencia o peso, que faz aumentar de peso por aumentar o apetite. E então o que devemos fazer? Há algumas estratégias que podemos fazer para ajudar. Por exemplo, comer alimentos com bastante fibra, comer devagar, mastigar bem os alimentos, beber bastante água, comer sopa, fruta, legumes, como eu disse, fibra, alimentos ricos em proteína, para tentar provocar aquele sentimento de saciedade e tentar controlar então assim o apetite, mas não vai ser fácil, porque aí temos um fator externo, temos a medicação a influenciar as nossas hormonas, como nós a controlar o nosso apetite, a controlar tudo isso, então vai ser mais difícil, mas é possível aplicar algumas destas estratégias que eu já falei e tentar controlar um bocadinho, mas é mais difícil, eu sou sincera, é mais difícil, mas tentar sempre aplicar estas dicas. Será que é mesmo fome? Estou a tomar esta medicação aumentou o apetite, então vou ter em casa alimentos que eu sei que são saudáveis, porque assim vou comer estes alimentos saudáveis. Olha, apetece-me comer 3 peças de fruta de uma vez, é melhor do que comer um bolo de chocolate, por exemplo. Podem ter um apetite por comer uma maior porção, mas ao menos que essa porção seja de alimentos mais saudáveis do que alimentos que em termos nutricionais só mesmo fornecem gordura e açúcar, não fornecem muitos nutrientes. Então dá sempre para pôr algumas dicas em prática e tentar controlar dessa forma. Depois temos outra vez a Catarina Oliveira que diz, no que toca à água, cada pessoa deve ingerir 2 litros por dia. E ela pergunta se é assim ou se isso varia, e se sim, como é que sabemos qual é a quantidade de água que devemos ingerir? Pois é. Bom, é interessante essa água, porque a água realmente, a nossa composição corporal é diferente. Pessoas que têm mais músculo, por exemplo, precisam de mais água, porque o músculo tem mais água na sua composição do que a gordura, por exemplo. Depende do tamanho da pessoa, pessoas mais altas ou mais volumosas, pessoas maiores, digamos assim, vão precisar de mais água, vão ter mais sangue, não é? 70% do nosso organismo é constituído por água, isso tem muito a ver também com o sangue, constituição das células, dos órgãos. Então varia um bocadinho, depende também da idade, da composição corporal, depende do ambiente, né? Se for um dia bastante calor, vamos transpirar mais, vamos perder mais água, precisamos de mais água. Se vamos correr, gastar mais, vamos transpirar mais, precisamos de mais água. Portanto, varia. 2 litros é assim, o mínimo, é assim, uma regra muito geral, mas há uma fórmula que se pode aplicar para calcular a quantidade de água necessária. Estou só a tentar relembrar esta fórmula, mas há uma fórmula que vocês podem aplicar dependendo do vosso corpo, dá assim uma regra geral. E a quantidade de água, não é só a água em si, mas, por exemplo, já conta com a quantidade de água a beber. Conta também, por exemplo, a sopa, depende a água também está presente nos legumes, portanto, tudo isso também ajuda com o nosso consumo de água. Portanto, há aqui uma fórmula que vocês, tendo o vosso
pondo o vosso peso, diz o consumo ideal. Eu vou tentar pesquisar a fórmula, não tenho aqui exatamente no topo da minha, na minha cabeça, mas eu vou-vos dar a fórmula. Eu encontrei por acaso um website aqui que diz para pôr o peso e dá o consumo ideal de água. Por exemplo, o peso 53 kg, 1 litro e 86. Mas eu vou procurar a fórmula e eu vou-vos mandar, nem que seja por e-mail, o cálculo que vocês devem fazer. Mas vocês, pelo menos 2 litros vocês sabem que vão estar a suprimir as vossas necessidades. Portanto, tem aqui a fórmula, portanto, o vosso peso vocês multiplicam por 35 e já vos dá a quantidade de água que vocês precisam. Portanto, vamos experimentar. Portanto, digam aí, qual é o peso? Quem é que perguntou esta? Foi Catarina. Eu não vou dizer o peso. Vou 60, vamos multiplicar portanto, 60 quilos, imagina, multiplicado por 35, dá 2 litros e 100. Portanto, varia. Portanto, se for uma pessoa mais pesada, 70 quilos, mais água necessita, 2 litros e 400. Varia um bocadinho. E é preciso ter cuidado no inverno, em que nós, se calhar, sentimos menos sede, está menos calor e muitas pessoas esquecem-se de beber água. Por isso, ter sempre em casa, por exemplo, chás, que for uma forma mais fácil para vocês consumirem água. Terem lembretes no telemóvel para beber água também pode ajudar. Terem sempre uma garrafa com água disponível à vossa frente. Há muitas estratégias que podemos aplicar logo de manhã, quando acordar, beber logo um copo grande de água e tentar sempre acompanhar um bocadinho de água às refeições também é importante, até ajuda a fazer a digestão, desde que também não consumimos demasiada água, que depois também ficamos demasiado cheios, mas consumir ao longo do dia é o ideal. Não sei se há mais questões. Acho que não. Podemos então dar como terminado então esta sessão. Agradecer à doutora Joana por ter estado aqui presente na quarta edição do Fit Talks e obrigado aos participantes por também terem disponibilizado o seu tempo do feriado para assistir a esta palestra. Muito obrigada. Vão lá ao meu website, sigam no Instagram Your Diet Advice e depois posso mandar alguns contactos, um e-mail talvez para vocês? Sim, pode mandar e depois nós também podemos distribuir pelos participantes do... Ok, ótimo. Toda a informação que eu falei aqui, como eu disse, vou escrever no blog este artigo, um artigo a sair durante a semana e depois já vos mando um link para o artigo. Posso mandar a apresentação também para vocês, os meus contactos nas redes sociais e vocês podem entrar em contacto comigo. Sou muito acessível, como vocês devem ter percebido, por isso podem entrar em contacto comigo por mensagem e eu ajudo naquilo que eu puder ajudar. Ok? Desejo a todos um excelente dia, um excelente feriado, descansem, alimentem-se bem e aproveitem para também fazer alguma atividade física, se não puderem sair, ao menos em casa, façam alguma coisa, mexam-se, é importante isto. Muito obrigada, Núria. Obrigada a nós. Depois nós fazemos então chegar os contactos aos participantes. Ok, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada.